Boa noite para você que está assistindo esse vídeo que saiu com bastante atraso, mas bastante atraso mesmo. Assim, problemas técnicos, chuva, iluminação, áudio, falta de bateria, esquecimento de cartão de memória, enfim, tantas outras coisas, foram tantas emoções nesses últimos dias. Mas estamos aqui de volta para gravar mais esse videozinho. Obrigado para você que está assistindo, obrigado pelas 50 e poucas pessoas que já assistiram os nossos vídeos. De coração, recebemos inclusive uma cartinha da nossa amiga Gil, mandou uma carta que chegou pelo correio e a Gil fazia várias reclamações. Gil, que é isso? Mas vamos responder alguma delas. Gil disse que eu preciso parar de olhar para a tela e para colocar uns slides. Gil, eu não sei fazer isso, eu vou tentar. Eu olho aqui para a tela porque aqui na tela do computador que estão as minhas anotações. Inclusive eu coloquei o computador um pouquinho aqui mais para cima para vocês verem que eu leio um computador mesmo. Gil também criticou as minhas olheiras, falou que tem que dar um jeito. Eu lanço um desafio. Quando o canal chegar a 1 milhão de inscritos, eu faço cirurgia plástica nas minhas olheiras. É tudo que eu posso fazer por enquanto. Mas então vamos voltar aqui ao nosso trabalho. Estamos ainda no capítulo introdutório, falando da parte mais legal de todas, só que não, que é a parte teórica. Já falei do Max Weber, hoje vou falar do nosso amigo, camarada, chamado Peter Berger. Peter Berger ele é chamado por alguns de neomarxista, o que não é verdade, porque ele mesmo se apresenta como weberiano. Mas enfim, algumas coisas que você lê nele, você percebe que ele tem influências do marxismo, o que não é nenhum demérito. Eu particularmente gosto de algumas teorias, marxista, apesar de eu não ser marxista, eu acho que Marx explicou muito bem a questão do funcionamento do capitalismo. Enfim, no Brasil de hoje é até perigoso você dizer que gosta do Marx, principalmente eu sendo evangélico, eu posso ser mal interpretado, mas é legal, assim, a Bíblia mesmo diz, você tem que provar de todas as coisas e reter o que é bom. Na teoria do cara tem coisa boa, tem coisa ruim, aí você experimenta, joga o resto fora. Mas o Peter Berger, em especial, ele vai nos apresentar algumas teorias. O livro que vai estar aqui no link para vocês, que eu uso nesse trabalho, chama o Dócil Sagrado, ou Dossel Sagrado, eu não sei como é que se pronuncia isso. E dentro da teoria dele, eu tento me apropriar de 3 conceitos: exteriorização, interiorização, objetivação e sentido. Se você sabe contar até 4, você vai ver que foram 4 conceitos e não 3. Eu pensei em 3 porque, na verdade, exteriorização e interiorização, eles são um parzinho, eles andam juntos. Objetivação e sentido, também parzinho, anda junto. Mas existe um outro conceito que eu vou falar mais para o finalzinho dessa apresentação, que é o chamado de nomos. E eu vou falar dele na hora devida. Então, por isso que eu comecei com 3, contei até 4, mas tá tudo certo. O que é exteriorização? Exteriorização é a relação do ser humano com o mundo. Tudo à nossa volta é construção humana, é cultural. Sejam as ciências, sejam qualquer coisa que a gente tem à nossa volta, ela é construção humana, ela não é natural. Tá? E essas construções humanas, elas são a relação do homem com o seu exterior a partir de tudo aquilo que o homem precisa para o seu desenvolvimento, seja ele emocional, biológico, enfim, qualquer área do desenvolvimento humano, o ser humano ele vai tratar de construir tudo aquilo que ele precisa à sua volta. Então, essa saída do homem de dentro de si para fora é chamada de exteriorização. Tá? E é por isso que o nosso exterior ele é tão instável, porque ele não é natural. O planeta Terra não era assim, as coisas não eram assim. O homem é o único ser que ele consegue interagir com o seu, que ele consegue interagir com o que está à sua volta
e construir aquilo que ele precisa. Só que essa construção, ela muda constante e frequentemente. O homem está sempre mudando, ele está sempre em conflito, ele está sempre trabalhando naquilo que está à sua volta para mudar. Nesse trabalho em específico, a religião ela é tratada como cultura humana. Tá? Sou religioso, teria algumas críticas a fazer, mas dentro desse trabalho eu pego esse conceito para dizer que o processo religioso, de maneira geral, ele é o resultado da ação do homem. Eu sei que uma pessoa que tem fé vai dizer, mas Deus, o sagrado, muita calma nessa hora, porque até mesmo o religioso, o sagrado, ele tem uma relação humana. Mesmo na teologia, a gente tem alguns aspectos que são de responsabilidade do homem. E peço uma licença para que nesse trabalho eu possa ser um pouco ateu conceitual. Tá? Não tentar ser apenas uma pessoa de fé. Tá? Isso quer dizer que mesmo a religião, sendo sagrada, ela vai sofrer a transformação da ação do homem. Você pode pegar, por exemplo, as religiões cristãs, que são as que eu conheço melhor. Elas são diferentes. Apesar de nós termos o mesmo livro sagrado, elas são diferentes, porque as pessoas respondem de formas diferentes a toda aquela ansiedade que tem à sua volta. Tá? Essa ida ao exterior do homem ela precisa necessariamente fazer com que o ambiente se torne diferente do homem, se desprenda do homem. O ambiente à volta que é produzido pelo homem precisa ter um aspecto natural, verdadeiro, que não seja necessariamente a criação do homem. Então ele está fora, as coisas elas começam a ficar fora, elas tomam uma distinção em relação àquele que está produzindo. E isso é muito importante quando a gente vai analisar a religião. Tá? Esse processo de objetivação que a religião ela vai passar, ela vai se tornar fora, ela não vai ser produto do meio, mas ela vai se distinguir daquele que está fazendo, mas ela vai tomar tamanha distinção que ela vai dominar aquele que o criou. Então a criatura passa a dominar o Criador, de tal forma que aquilo que está fora passa a construir a realidade social. Tá? Então a religião ou a construção cultural ela vai além da consciência individual, ela está muito além do indivíduo. Ela é uma construção de um grupo, ela toma uma personalidade e ela domina aqueles que estão fazendo parte dele. Essa análise não é só da religião, essa análise vale para tantas coisas na nossa vida. Você pega, por exemplo, hoje as redes sociais. As redes sociais é a construção de um grupo de pessoas, mas ela transforma a religião, elas transformam uma realidade. E o problema, o barato é que a rede social, que é quase uma religião para alguns, religião, vício, enfim, a rede social, ela é uma máquina de produzir doido e que a gente não percebe que quem está produzindo doido é a gente mesmo, né? É um negócio muito, muito interessante, né? A religião, ela também vai ter um caráter intrasubjetivo, ou seja, ela é subjetivo, ela volta para dentro e ela mexe com o interior do homem. E quando ela volta para o interior do homem, é o que Berger chama de processo de interiorização, que é a reapropriação da realidade socialmente construída. Então o processo é assim. Um grupo de pessoas constrói uma realidade, essa realidade se distingue desse grupo de pessoas, depois essa realidade volta para cada indivíduo e ela vai ser interiorizada pelo indivíduo. Em outras palavras, ela
traz um sentido de consciência para o homem. Então, como a gente está falando de religião, a religião vai orientar, essa interiorização é o que vai movimentar e orientar a vida dos fiéis. Ela vai ser de dentro para fora. Ela vai construir valores no indivíduo e, a partir desses valores que o indivíduo construiu, ele vai novamente voltar para fora. E aí ele vai pegar esses valores que se tornaram seus e vai começar a agir no mundo. Então é assim, é um processo constante de ir e vir. Eu vou para fora, exteriorizo, construo a realidade, essa realidade toma uma proporção maior, se distingue de mim, e ela volta para dentro de mim, constrói meus valores interiores, e aí a partir dos valores que eu construí eu volto para fora. Então é um constante processo de interiorização e exteriorização. Tá? A maneira como nós fazemos isso são por diversos mecanismos que essa teoria de sociologia chama de processo de socialização. Então ela tem a ver com os textos sagrados, com os ensinos, doutrinas, músicas. A música tem um papel, falando de religião, a música tem um papel fundamental nessa socialização. Nós nas igrejas protestantes cantamos um hino chamado Castelo Forte, que foi um hino escrito por Martim Lutero. Já faz quase 500 anos que esse hino foi escrito. Ele é cantado até hoje, e quando nós cantamos parece que nós fazemos parte do mesmo ideal, do mesmo objetivo. Entende? Então, de alguma forma, essa construção ela é passada de geração a geração por meio desses processos. E todos nós cantamos juntos e sentimos, fazemos parte da mesma coisa. Então, é socializado esse processo. Tá? Tudo isso serve para cumprir uma única função, aliás, uma única função não, para cumprir uma função muito especial, que é dar uma espécie de ferramental à sociedade, às pessoas, ao indivíduo, para que eles possam colocar o mundo em ordem, para que as coisas à sua volta possam fazer sentido. Tá? Então, uma doutrina, uma expressão, um sentimento, o lidar com o sofrer, o lidar com a alegria, a gratidão, tudo isso faz parte dessa interiorização, porque as pessoas vão colocando em ordem o seu mundo. Isso vale tanto para a religião quanto para a ciência. Então, assim como uma pessoa... Assim como o Renato Russo podia dizer que há momentos em que somente o acaso lhe estende a mão, num outro lado, um cristão pode cantar: eu sei que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Entende? Então são maneiras de você organizar o mundo. Um acha que é o acaso estendendo a mão. O outro acha que é Deus se importando com ele. Então, a gente dentro da religião, e não só da religião, essa ferramenta vai fazer com que você interprete as experiências, com que você interprete os acontecimentos e dê sentido à vida. O ser humano, a partir dessa interpretação do mundo, cria aquilo que Berger chama de nomos. Nomos, que vem do grego, para vocês que não falam grego fluentemente, como algumas pessoas que eu conheço, nomos significa lei, norma, a organização. Então esse nomos é constituído por um conjunto de conhecimentos que os indivíduos adquirem ao longo da sua vida. E esse nomos, essa lei, é o que passa a ordenar o mundo. Tá? Então é isso que dá sentido à sua vida. Se por alguma razão este nomos deixar de fazer sentido ou deixar de ser eficiente,
vem aquilo que Berger chama de anomia, que é a falta do nomos, a falta de objetivo, a falta de foco, chame você como quiser, mas é a falta de direção no mundo. E aí, o que acontece fora do nomos é o caos. E se você não conseguir organizar o seu mundo de forma correta, vem aquilo que é chamado de anomia, que é o caos. O processo de anomia pode ser tão grave que pode levar ao suicídio. Durkheim, Emile Durkheim, que é um outro sociólogo que não faz parte desse trabalho, mas ele escreve um livro sobre o suicídio anômico. Ele analisou uma comunidade, não me lembro de onde, mas que a sociedade ficou tão louca que as pessoas que aumentou o índice do suicídio. Tá? Isso pra gente é importante porque assim, a gente acredita que o mundo vai ser de um jeito. Quando o mundo começa a revirar, a gente começa a tentar dar explicação. Se a gente não consegue mais explicar e organizar o mundo, se Deus não faz mais sentido, se a ciência não faz mais sentido, se os meus valores não fazem mais sentido, a vida perdeu sentido. E isso pode gerar, inclusive, o suicídio. Que a pessoa fala assim, não tenho mais por que viver, então ela acaba se suicidando. E a religião, então, ela cumpre um papel importantíssimo de dar sentido a estabelecer o nomos sagrado. E isso é importante, porque ele não é apenas a organização do mundo, ele é a organização do mundo sagrado, mais santo, que é do divino, que acaba tendo uma importância muito maior na vida de qualquer pessoa do que qualquer outro nomos que as pessoas podem ter. Por isso que os religiosos, eles são mais radicais do que outras pessoas. E é por isso também que você vai olhar alguns outros movimentos sociais, filosóficos, políticos, e você vai ver que essas pessoas, elas são mais fiéis do que até os religiosos, porque elas aprenderam aquele nomos de uma forma sagrada. Apesar dele não ser sagrado, elas deram o valor de sagrado sobre ele. Então aí o negócio fica mais doido ainda, mas a gente vai falar disso num outro dia, num outro episódio. Então é isso, galera. Um abraço a todos, e quando eu digo que eu espero que Deus te abençoe, acredite você em Deus ou não, eu estou desejando algo muito bom sobre a sua vida, que tudo de bom aconteça sobre a sua vida.